Meu marido me traiu com a chefe dele, e isso nem é a pior parte. Bom, eu era casada há 6 anos. Meu marido trabalhava à noite como motorista de ambulância. Ele começou a fazer extra quase todos os dias e noites. Ele só chegava em casa para trocar as roupas, então eu comecei a reclamar que eu precisava de atenção, pois estávamos vivendo como irmãos. Ele parecia um turista aqui em casa. Ele falava que estava trabalhando demais e que logo tudo iria ficar bem. Trabalhava muito e não estava conseguindo honrar as contas em casa, que eram menos de R$ 1.000 a parte dele, já que era tudo dividido. Um dia ele chegou e deixou o celular perto de mim. Vi quando a chefe dele enviou uma mensagem lhe desejando boa noite. Então eu questionei ele e logo vi a mentira em suas palavras, pois ele não me deixou ler o restante da mensagem. A chefe dele tinha 3 filhos e era casada. O marido dela descobriu primeiro do que eu e foi embora, o que facilitou mais a aproximação dos dois e o distanciamento entre nós. Aí fiquei mais desconfiada dele ainda. Como ele não se posicionava, pedi a separação. Ele não quis aceitar, mas arrumei as coisas dele e pedi para se retirar de casa, pois eu estava desconfiada, mas eu não tinha provas. Ele saiu de casa, mas na primeira semana tentou voltar com as roupas, mas não deixei. Ele pedia para voltar todos os dias, mas eu não queria, pois, estudando sobre narcisismo, descobri que ele tinha todas as características. Pedi o divórcio, ele se negava a dar. Dizia que eu era sua mulher, que a casa era dele e queria voltar a morar comigo, mas eu sempre recusava. Ele chegava com as roupas e eu não deixava ele entrar. Ele largava as roupas com o carro no quintal, na esperança de eu guardar, mas eu não guardava. Já havia decidido que não iria mais querer ele na minha vida. Ao sair de casa, ele levou as chaves e não devolvia. Então, sempre que queria, ele entrava de surpresa e insistia em dizer que eu era sua mulher e que tinha que aceitar ele de volta. Um dia, eu consegui as chaves, mas antes de lhe entregar, sem que eu percebesse, ele quebrou um ferro do portão e quando eu menos esperava, ele entrou com tudo. Queria voltar. A essa altura do campeonato, uma foto dele com a chefe, que também se elegeu com a ajuda dele, a vereadora de uma cidade do interior de São Paulo, vazou. E foi aí que confirmei todas as minhas suspeitas. Ele estava tendo um caso com a sua chefe, por isso o marido foi embora. Eu decidi não me estressar e falei que estava tudo bem, vida que segue. Mas ele achou que só a vida dele tinha que seguir e novamente tentou voltar para casa. Eu disse-lhe um não bem grandão, agora com mais convicção. A chefe, amante, ficou sabendo que ele veio me ver e, num colapso de ciúmes e insegurança, enviou mais de 100 fotos deles juntos, viajando para diversos lugares, praias, shows, clubes, shoppings e etc. Eu tentei alertá-la que ela seria a próxima vítima dele, mas ela não me ouviu, pois está apaixonada. A mesma tem 22 anos a menos do que meu ex. E ele, como narcisista competente, já envolveu ela com seu jogo. Mas para o jogo ter ação, ele precisa de mais alguém. A amante correu nas redes sociais e expôs fotos deles juntos, personalizando seus perfis, pois na cabeça dela isso a livrará de que ele arrume outras e volte para mim. O que ela não sabe é que ele é brasileiro e não desiste nunca. De tanto ele atormentar a minha vida, pedi a medida protetiva na ilusão de que agora eu ficaria em paz. Pelo menos ele não pode chegar perto de mim, mas ainda insiste em voltar para casa. Ele está agindo como um perturbado. Pediu para todos da minha família vir falar comigo para que eu aceitasse de volta. Sem êxito, apelou para os parentes dele, irmã, primos, tia e sobrinha. Novamente, sem sucesso, começou a pedir ajuda para nossos amigos mais próximos e vizinhos. Mais uma vez, não conseguiu o que queria. Chegou ao ponto de pedir para as pessoas desconhecidas falar comigo. E a rejeição de minha parte foi 100%. Ele não consegue assimilar que eu não quero mais. Ele ainda não desistiu, arrumou um chip e me mandou vários vídeos sobre finais de casamento e propondo que eu perdoasse. Ele chegou a usar o nome de Deus, fazendo promessas e pedindo oração para ele e para a amante. Loucura isso aqui. Eu respondi que estava orando por eles, pois já liberei o perdão aos dois e verdadeiramente não tenho nenhum tipo de mágoa. Ela me ameaçou e eu fiz um BO contra ela. Ela pensa que está sendo amada, pensa que ele é o melhor homem do mundo. Não a julgo, pois um dia ele fez o mesmo comigo. E alguém tentou me avisar e eu não ouvi, pois a paixão nos cega. Eu só consegui deixar de ser manipulada por ele após estudar sobre narcisismo e comecei a praticar o que aprendi realizando as ações com ele. E finalmente deu certo. Deixei de ser vítima.
Isso deixa ele mais perturbado ainda. Ele não suporta meu contato zero com ele e fica tentando voltar a ter poder sobre mim. Só que o que ele não sabe é que estou livre e muito feliz sem ele. Cada vez que ele tenta entrar em contato comigo, mais tenho desprezo por ele, pois sei que ele está enganando outra pessoa, mentindo, desrespeitando e manipulando sua nova vítima. E logo que ele aceitar que nunca mais iremos voltar, ele irá procurar outra vítima, pois o jogo dele não funciona somente com uma mulher. Ele precisa de, no mínimo, 2 fixas, fora os contatinhos pelo WhatsApp. Caraca, olha, o cara fazia tudo, fez tudo isso com ela, ainda fica querendo voltar depois de ter feito tudo isso, mas quando a mulher diz não, que ela não quer, que ela acordou, aí ela não consegue mais voltar. Que você consiga seguir a sua vida sem esse cara e que ele nunca mais tenha poder sobre você. E que situação, que triste também, né? Porque ela tenta alertar essa amante dele e ela não acredita porque ela está apaixonada. Vai acabar acontecendo o que aconteceu com essa mulher. Bom, gente, essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. É um prazer ter você aqui. Quer mandar sua história? Me manda nesse e-mail aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!